Amém? Amém. Não ouvi, igreja? Aleluia. Opa! Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Continue, falando aos nossos corações. Oremos. Deus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui. Te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Amém, ó Deus. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, a palavra é do Senhor. Venha me usar segundo o teu querer, ó Pai. Abençoe a vida de cada um que está aqui, de cada um que está em casa, que vai receber essa palavra depois, ó Deus. Que a tua bênção possa chegar até a casa de cada um aqui, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar rapidamente hoje sobre provação. Todo mundo aqui conhece de pertinho o que é provação. Já passaram por provações, venceram as provações. Estamos passando por provações. Enfim, enquanto nós estivermos nesse mundo, estivermos vivos, as provações estarão aí para nos fazer crescer, para que nós possamos amadurecer, que possamos alcançar, ali a plenitude, do caráter de Cristo, porque as provações, como o próprio nome já diz, vêm para nos provar, Então vamos abrir ali as nossas Bíblias. O primeiro texto de hoje é no livro de 2 Coríntios 4,17. Aquele que abrir primeiro pode ler, tá? 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Amém? Então é isso, tem uma outra versão que diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, do que todos esses momentos, todos esses sofrimentos. Tem uma frase também que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Então, cada adversidade que aparece na nossa vida, Deus tem um propósito com isso. Então, já é um meio caminho andado, para nós. Quando estivermos passando por um problema, antes de nos desesperarmos, é pararmos para pensar, qual é o propósito de Deus com isso aqui? Porque se Deus é todo poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se está acontecendo algo na minha vida e a minha vida pertence a Ele, tem algum propósito nisso, Então eu tenho que acalmar meu coração, porque Deus está cuidando de tudo, Deus tem um propósito, Então, o que Deus faz com as adversidades, que aparecem na nossa vida? Ele usa essas adversidades, essas circunstâncias para desenvolver o nosso caráter, Então, na verdade, Deus está trabalhando em nós. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, não é para nos punir. Se a gente fica pensando, não, isso aqui é porque eu fiz tal coisa, é para me punir, Deus está me castigando, Nós já estamos fugindo da reflexão, de pararmos para pensar, não, peraí, o que Deus quer me ensinar, Vou buscar em Deus. O que acontece? As pessoas muitas vezes, elas se desesperam, quando vem os problemas, elas se desesperam, muitas delas, Mas nós devemos sempre buscarmos em Deus a orientação. A verdade é que nós nos deparamos com adversidades todos os dias. 24 horas por dia nós temos problemas. Nós somos solucionadores de problemas, Porque quando a gente resolve um problema, já tem outro na fila. Então, não espera, os problemas não esperam a gente estar bem, que a gente seja bem resolvido. Não, os problemas vão surgindo. E eu acredito assim, que se Deus ele nos manda problemas, se Ele permite, que cheguem até nós os problemas, é porque Ele sabe que nós vamos, na força dEle, nós vamos vencer. Senão, tem um texto na Bíblia, ele não está aqui, mas eu lembrei dele agora, que fala que não há nenhum fardo, que a gente não possa... Deus não dá provação se nós não podemos suportar. Exatamente, E se a gente não pode suportar, Ele vai nos capacitar, Então, todo problema que chegar até você, fala assim, olha,
eu não tenho isso aqui, essa habilidade para resolver isso aqui, mas Deus vai me capacitar, porque se está vindo o problema, vem a capacitação junto também. Então nós temos que olhar, ter essa visão, né? Então Jesus mesmo, ele nos disse que nós teríamos aflições no mundo, ele nos alertou. Jesus, ele sempre foi muito verdadeiro, sempre transparente, né? Ele nunca nos enganou, dizendo assim, não, vem até mim e todos os seus problemas serão resolvidos, você viverá feliz para sempre, né? Não é bem essa a realidade. Jesus, ele sempre nos alertou, ele disse que aquele que quisesse segui-lo, nunca foi uma imposição, uma obrigação, aquele que quisesse, né, viria e negar a si mesmo. Então, quando a gente nega todos os dias a nós mesmos, nós estamos dando a oportunidade para o Senhor vir trabalhar em nós, o caráter de Cristo em nós, né? Então, tem problemas que são mais graves, outros nem tanto, mas o que a gente precisa entender é que todos eles fazem parte do processo, né? Então, hoje mesmo, quando nós olhamos para trás, olha o tanto de coisa que você já suportou, olha o tanto de problema que você já conseguiu resolver, e como que você é hoje? Com certeza você adquiriu habilidades, né? Você adquiriu força que lá atrás você não tinha, quando você olha para os problemas lá de trás. Você chegou até aqui, né? Então é lógico que para você crescer mais, para você evoluir, os problemas vão aumentando também, né? Para você ter mais capacidade. Então há propósito de Deus em tudo o que acontece na nossa vida, né? Então Deus, ele usa muitas vezes os problemas para que nós nos aproximemos dele, porque assim, a Bíblia fala, né, que perto está o Senhor. Na verdade, nós que nos distanciamos de Deus, muitas vezes, quando as coisas estão bem na nossa vida, quando a gente não tem problemas aparentemente ao nosso redor, a gente começa muitas vezes a ficar mais tranquilo, mais na zona de conforto. Muitas vezes a gente já não busca Deus com tanta intensidade. E Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe até onde que a gente aguenta, ele sabe, ele nos conhece profundamente, né? Então, ele usa, ele é um Deus de amor, então ele usa os problemas, né, para nos aproximar dele. Porque quando os problemas vêm, onde que as pessoas vão procurar apoio, né? Muitas pessoas acabam buscando a Deus e aqueles que o procuram, o encontram, né, nos problemas. Acabam, nesses momentos de dificuldade, que as pessoas acabam buscando mais a Deus. E na nossa vida cristã também não é diferente. Por mais que nós conheçamos ao Senhor, que nós andemos com Ele todos os dias, tem um momento na nossa vida de esfriamento, que a gente vai esfriando, que a gente vai meio assim, aquilo que a gente fazia antes com tanta intensidade, a gente vai deixando de fazer muitas vezes. E Deus, ele nos quer por perto. O Senhor, ele anseia, né, por caminhar conosco, por ser o nosso amigo. Então, quando ele percebe que a gente está meio assim, se sentindo autossuficiente, aí vem um problema, né? Então, às vezes, muitas vezes, né, nem sempre, mas muitas vezes, é para nos aproximar dele. Ele nos quer mais confiantes nele, ele quer que nós nos deleitemos nele, que nós o coloquemos como prioridade na nossa vida, né? E então ele busca, o Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então muitas vezes, quando nós estamos assim, realizados, felizes, muitas vezes a gente não lembra do Senhor, né? A gente precisa de uns momentos de quebrantamento, quando você está quebrantado, quando você está ali passando por uma situação que você não vê solução, você vai se quebrantar na presença do Senhor, você vai começar a se enxergar, né, de fato como que você é, a sua pequenez, que você depende do Senhor, que você não é autossuficiente. Então, são nesses momentos assim de mais tristeza, muitas vezes, de dificuldade, que a gente vai se aproximar mais do Senhor. Então, as nossas experiências com Deus, muitas vezes, não é quando a gente está no auge, quando a gente está feliz, mas é nos momentos mais sombrios, aqueles momentos ali que você não tem. Muitas vezes você olha para as pessoas, por mais que são pessoas que te amam, pessoas da sua família, né, pessoas mais íntimas assim, você olha para aquela pessoa, você sente que aquela pessoa não é capaz de te compreender, né?
Quem aqui já se sentiu incompreendido? Está passando por um problema, você não consegue, nem você consegue expressar com palavras como que você está se sentindo por dentro. E Deus, Ele sabe. Então, é nesses momentos sombrios, esses momentos assim, de dificuldade mesmo, que nós temos as nossas maiores experiências com o Senhor, porque o nosso coração fica mais sensível à voz de Deus. Né? Às vezes, quando a gente está feliz, realizado, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Né? Então, às vezes é necessário esse momento ali de estar a sós com o Senhor. Esses momentos vão te levar para buscar mais o Senhor, né? Quando a gente está com um problema de saúde ou um outro problema que talvez não seja tão fácil solução, que a gente vai buscar mais o Senhor nas madrugadas, né? Que a gente se consagra mais, que a gente procura ter um compromisso mais com o Senhor, entende? Então Deus, Ele nos conhece, Deus sabe desses momentos, né? Então, quando a gente está nos momentos de dificuldade, que a gente abre o nosso coração mesmo e a gente faz orações sinceras. Sabe aquele momento que você não sabe o que dizer? Você está tão, às vezes, assim, sem esperança, muitas vezes. É naquele momento que a sua oração é mais sincera, é mais verdadeira. Porque Deus, Ele não se, não se surpreende com palavras bonitas. O Senhor, Ele não quer que nós oremos a Ele com palavras bonitas, eloquentes, não, né? É sinceridade. Muitas vezes a sinceridade vem nesses momentos de dificuldade, né? Então, tem uma frase de Johnny Erickson, que ele diz assim: quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Nós, o tempo inteiro nós estamos falando de Jesus, nós estamos procurando imitar Jesus, né? Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. Isso eu achei incrível, achei muito profunda essa frase. Porque falar de Jesus, Jesus, ele é muito conhecido, né? Todo mundo cita Jesus em algum momento, sendo cristão ou não. Jesus, ele sempre é citado. As pessoas buscam conhecer de Jesus, né? Histórico, Jesus na história. Mas só conhece de fato Jesus quando você passa por momentos de dificuldade, né? Jesus, ele passou por momentos difíceis aqui na terra, né? Porque era muito fácil, vamos dizer assim, nós olharmos para Deus e falar assim: é muito fácil falar do que eu estou sentindo daí de cima, do céu. Por isso que o Senhor, Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque aí Ele sentiu, Ele veio para realmente sentir o que a gente sente. Então, quem que nos compreende, quem nos entende profundamente? Jesus, porque Ele passou por momentos difíceis assim como nós. E os momentos de Jesus foram até mais difíceis do que o nosso, né? Do que os nossos. Então, Ele nos conhece. Então, quando nós sofremos, nós participamos, né, do sofrimento de Jesus ali. Então, nós o conhecemos, a gente sente como que foi mais ou menos ali, não na integridade, ali na totalidade como Jesus passou, né? Então, é no momento ali de dor, de sofrimento, de angústia, que nós conhecemos a respeito de Deus mais profundamente do que quando a gente está tranquilo, quando a gente está lendo a Bíblia muitas vezes, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo falar. Foi Jó que disse, né, que antes conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os olhos dele. Então, quantas vezes na nossa vida a gente vai precisar contemplar o Senhor de perto, no momento da dor, no momento do sofrimento? A gente ouve falar de Deus, mas conhecer mesmo são poucos que conhecem, né? Então, tem um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, Deus poderia ter livrado José da prisão, sim ou não? Quando a gente lê a história de José, a gente fica assim, horrorizado com os irmãos, né? A gente julga os irmãos, que irmãos que são aqueles, né? Enfim, e a gente fica pensando assim, quem não conhece a história, nossa, acabou para José, não tem mais esperança, vai ficar longe da família, o que vai ser desse jovem, né? Mas Deus, ele poderia ter livrado José da prisão. Deus poderia ter livrado Daniel da cova dos leões. Daniel não fez nada de errado, pelo contrário, ele foi um exemplo ali de fidelidade ao Senhor, mas ele foi para a cova dos leões, né? Deus poderia ter livrado ele? Poderia,
Deus poderia ter poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama? Poderia. Poderia ter impedido os naufrágios de Paulo, que estava somente levando a palavra, pregando o evangelho, levando salvação, e mesmo assim passou por naufrágios, né, por momentos difíceis. Poderia ter evitado que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha, em chamas, também aqueles jovens que demonstraram fidelidade ao Senhor. O Senhor poderia ter livrado eles também, só que Deus não fez. Por que Deus não fez? Porque Deus é carrasco? Porque Deus gosta de ver pegando fogo no parquinho? Será? Não. Sabe por quê? Porque Ele permitiu que aqueles problemas acontecessem para trazer aqueles homens mais para perto dele. E, se eu não me engano, foram os 3 jovens que disseram. Eu gosto muito daquela palavra que eles falaram assim: mesmo que o Senhor... Não. Mesmo, porque a gente fala, o Senhor vai, né? O Senhor vai curar. Amém. Mas e se o Senhor não curar? Como que vai ser sua reação? Né? Esse problema que eu estou passando, Deus vai me livrar disso. E se Deus não te livrar naquele momento? Como que vai ser a sua reação? Eu gosto muito daquela parte deles, daquela convicção deles, que eu fico até pensando, será que eu teria tamanha convicção? Né? De dizer, ainda que o Senhor, a gente canta aquela música, né? Se Deus quiser, né? Ele é Deus. De cantar é lindo na teoria, né? Mas e quando vem, a gente canta no domingo aquilo, aí quando vem na segunda-feira, Deus não faz, a gente, como é que é? Como assim? Né? Entende? Então, é no momento da dor, no momento do sofrimento que a gente vai provar realmente, né? Se nós estamos com o Senhor ou não, porque o Senhor, Ele está conosco, mas e nós? Nós estamos com Ele por quê e para quê? É em todo momento ou só nos momentos que nós somos contemplados, né? Que nós somos abençoados? Vamos abrir ali em 2 Coríntios, continuando ali no livro de 2 Coríntios, 1:9. O que diz lá em 2 Coríntios 1:9? 2 Coríntios 1:9. Quem abriu? Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Exatamente, né? Então aqui, olha a convicção, né? Nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Quantas vezes nós não temos aí no mundo a sentença de morte, a sentença do fim para as nossas vidas, né? Quantas vezes nós não olhamos e não vemos uma saída? Só que ele falou assim, para que não confiássemos em nós mesmos. Porque toda vez que aparece um problema na nossa vida, pelo menos comigo é assim. Eu oro, mas a mente humana que não descansa fica procurando uma estratégia. A gente ora, mas a gente já fica tentando resolver o problema. Você consegue orar e descansar assim? Entreguei. De verdade? Entende? Porque a gente muitas vezes fala que confia em Deus, mas a gente já está pensando em um plano A, um plano B e coisa e tal. Entende? Então aqui o apóstolo Paulo estava dizendo assim, ó, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, vão aparecer problemas, situações, que não vai ter uma saída ali. Mas as nossas mãos a nossa vida está nas mãos de quem? Do Senhor. Hoje mesmo eu estava ouvindo um reels do pastor Lucinho. Eu gosto muito do pastor Lucinho, pastor de jovens, né? Ele assim eu gosto muito da palavra dele. E ele estava contando um testemunho de uma família na Coreia do Norte. Que sabem que na Coreia do Norte, né, o evangelho é proibido. E eles tinham lá uma igreja que tinha uma igreja numa caverna. É clandestina, né? As igrejas lá são clandestinas. Elas, para se reunir, tem que se esconder mesmo. Se for pega uma Bíblia com alguém, a pessoa morre, né? Enfim. E aí encontraram, aí eles estavam numa caverna, né? Tinha uma igreja escondida na caverna. E o governo foi fazer umas estradas, mexer no negócio de estradas, e acharam essa caverna. E encontraram lá os irmãos. O que eles fizeram? Pegaram, falaram para eles negarem a Cristo, não negaram. Pegaram a família
e colocaram lá porque estava mexendo nas estradas, com aquelas patrolas, aquelas coisas, né? Aquelas máquinas, e deixou o pastor por último, né? Enfileirou eles lá e o pastor ia ser o último. E eles começaram a falar que se eles não negassem a Jesus, eles iam passar por cima, né? Não sei se vocês já ouviram esse testemunho dessa igreja. E aí não negaram. Aí mataram as crianças primeiro, enforcaram as crianças na frente dos pais negaram. E deixou o pastor ver tudo. Aí os pais falaram para as crianças assim, né, que iam ser enforcadas: nós não fica comigo, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Então a convicção, né, porque a gente falar é muito fácil, né, mas e se colocar no lugar, se fosse com a gente? Será que a gente teria essa confiança aqui? Porque na nossa frente está a sentença de morte, mas a gente tem que confiar em quem? No Deus que ressuscita mortos. Porque eu sempre penso assim, irmãos, o que pior pode nos acontecer nessa vida é a gente perder a nossa vida aqui. Que é o que a gente tem mais de precioso, é a nossa vida aqui. Mas nada mais além disso. É só a nossa vida que é o máximo que pode nos tirar. Porque a salvação em Cristo, amém, ninguém pode nos tirar, né? Então, o que a gente tem mais de precioso aqui é a nossa vida, mas o máximo que as pessoas podem fazer é nos tirar a vida, mas a nossa vida está garantida, está nas mãos do Senhor. Então nós temos que confiar, ainda que venha o mal sobre nós, ainda que nós não sobrevivamos, porque tantas coisas tem aí para vir, né? Tantas provações que a gente ainda vai passar, mas a palavra do Senhor não nos dá garantia que a gente vai ter êxito nessas provações. Nessas aqui, nessas terrenas, porque o que é de mais precioso já está garantido no céu, que é a vida eterna. Isso ninguém pode nos tirar, já foi pago, né? Já foi pago. Então, a gente nunca saberá que Deus é tudo até que a gente precise, até que a gente diga que Ele é tudo que a gente tem. Né? Então a gente fala assim, ai, Deus, Ele é tudo na minha vida. Só que daí às vezes você tem outras coisas antes desse tudo na sua vida. Mas a gente só vai conseguir saber se realmente Deus Ele é tudo quando Ele for a única coisa que nós tivermos. Quando Ele for o único que nos restou. Aí Ele vai ser o nosso tudo. Porque enquanto nós tivermos outras coisas, outras pessoas, né, o Senhor não vai ser o nosso tudo. Né? Por isso que a palavra do Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as demais. Às vezes a gente gasta muito tempo buscando as demais e não sobra espaço para o Senhor. Então Ele não é o nosso tudo. Então, independente do que acontece na nossa vida, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. A minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo que vier sobre mim, eu sei que vai ser filtrado primeiro por Ele. É Ele que vai dizer, não, pode, não pode. E quando Ele permite, vindo até mim, eu entendo que Ele permitiu. E se Ele permitiu, eu sei que Ele está trabalhando para me sustentar, para me guardar, para me proteger, para me fortalecer. Ele não vai me deixar sozinha. Ele não vai te deixar sozinho, sabe, a ver navios, abandonado, como um órfão. Não, porque Ele também diz, né, que ainda que os seus pais te abandonem, né? Porque quando a gente fala de amor, de segurança, a gente pensa em família, em pais que dão tudo pelos seus filhos. E o Senhor diz que ainda que os seus pais te abandonem, Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará sós, né? Então, o Senhor, Ele tem controle total da nossa vida. As coisas não acontecem como meros acidentes, meras circunstâncias, né? Então tudo que acontece na nossa vida tem um significado espiritual. Aí nós vamos falar, agora a gente vai falar um pouco sobre o texto de Romanos, que é o nosso texto base, tá? Romanos 8, que é um texto bem conhecido. Nós vamos falar de algumas partes, né, desse versículo. Romanos 8, 28 e 29. Eu vou ler, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, né? Então, essas passagens bíblicas, né, o 28, o 29, né? Pois aqueles que de antemão a conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então essa é uma das passagens bíblicas, muitas vezes mais incompreendidas e muitas vezes são citadas de forma equivocada, tá? Ela não diz assim, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade, né? Deus também não fala, Deus faz tudo, faz que tudo nesse mundo tenha um final feliz. Também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo, na visão desse mundo, certo? Então, primeiro, nós vivemos num mundo caído, um mundo que jaz no maligno, é o que a palavra do Senhor diz, né? Então, somente no céu tudo é perfeito. Aqui nessa terra não é perfeito. A gente vive num mundo caído, a gente vai esperar o quê? Finais felizes aqui nesse mundo? Um mundo onde o pecado impera, onde o pecado reina, né? Então, por isso que nós somos orientados a orar. Quando Jesus nos ensinou lá o modelo da oração do Pai Nosso, ele disse, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós vamos examinar esse texto de Romanos 8, 28, 29 por palavras, tá? Então começa assim, sabemos, o texto não começa assim, sabemos que Deus, né? Sabemos. Então nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, em anseios, otimismo natural, que as pessoas falam, vai dar tudo certo, né? As pessoas acham que a gente sempre precisa ouvir uma palavra de autoafirmação, de afirmação. Não, a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Então, eu, por exemplo, eu sou professora, todo mundo sabe, e às vezes quando vem os pais conversar comigo sobre a situação do filho pedagógico, eu falo, olha, a gente pode conseguir, mas para isso a gente tem que fazer isso e aquilo. Eu nunca falo para os pais, vai dar tudo certo, porque daí eu falo, vai dar tudo certo, aí a criança vai lá e reprova, mas eu não disse que ia dar tudo certo? Então a gente tem que falar, pode dar, mas precisamos fazer essas intervenções, né? Então, a certeza que a gente tem, ela tem que estar fundamentada na verdade de Deus. Nós sabemos, né? Tem que estar fundamentado na verdade de Deus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, a nossa certeza não pode estar no otimismo, no que as pessoas dizem, no que as pessoas que vivem uma realidade diferente do que a gente está vendo. Não, é a certeza que vem do Senhor. Sabemos que Deus age. É o que diz o texto, Deus age. Então tem um grande projetista por trás de nós, né? Nossa vida ela não é resultado do acaso. Já começa por aí, nós não nascemos por acaso, nós não estamos aqui por acidente. Tudo tem um propósito, né? Então, existe um plano de Deus para a nossa vida. Existe um plano principal. Deus, ele controla tudo. Deus, ele controla o leme. Né? Nós cometemos erros, nós fazemos escolhas erradas, porém Deus, ele nunca falha. Amém? Nós erramos, Deus nunca falha, certo? Porque ele é Deus, então ele não pode cometer erros. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Então o plano de Deus para a nossa vida envolve tudo o que acontece conosco, não é só as coisas boas, os erros também. Quando a gente olha para personagens da Bíblia, Deus poderia esconder muita coisa de nós, não poderia? Do que aconteceu na história? Mas ele não escondeu. Todos os personagens que nós encontramos na Bíblia, as falhas deles, os problemas deles, não são escondidos. Porque Deus, ele não é um Deus de mentira. Ele não é um Deus assim de conto de fadas, que quer mostrar tudo perfeito. Não. Ele mostra as falhas de todos eles e mostra que apesar das falhas, ele agiu através daquelas vidas. Então, se o Senhor não fez questão, se não tivesse na Bíblia, a gente não saberia. Mas Deus não permitiu, não. É minha palavra, tá ali, vai ser desse jeito, né? Então, incluindo Deus, tudo que acontece na minha vida, Deus usa, tá? Então, as doenças que vêm até as nossas vidas, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, morte de pessoas queridas, Deus pode fazer disso tudo, desse caos, aflorar, né? Ter coisas boas através disso. Deus pode usar essas situações e trazer algo bom disso, né? Para o nosso crescimento.
Tá? Então Deus pode, por exemplo, Ele fez isso no Calvário. Quem olhou para Jesus ali sendo morto no Calvário, pensou o quê? Acabou. Tanto é que a gente vê o lamento dos discípulos, né? Como que eles ficaram, cada um sem rumo, todos ali voltando para suas antigas profissões, meio perdidos, né? Por quê? Para o mundo, aquilo ali era o fim. Acabou, né? Acabou. Mas na verdade, o Senhor, o que Ele fez, né? Hoje nós estamos aqui falando disso é porque Deus fez algo maravilhoso acontecer. A ressurreição ali, né? A esperança. Então, quando a gente vai fazer um bolo, aqui fala que nós utilizamos vários ingredientes, né? Então nós utilizamos farinha, fermento, ovos, açúcar e óleo. Se a gente comer esses ingredientes separadamente, vai ter um sabor agradável? Vocês já tentaram comer farinha de trigo? É gostoso? Imagina quebrar o ovo na boca assim, ou o fermento. O açúcar até que tem uns que, né, dá umas colheradas de açúcar aí. E o óleo, né? Então, se a gente for comer isso separadamente, tem um gosto horrível, né? Só que quando nós juntamos todos esses ingredientes, ele se transforma num bolo delicioso. E todo mundo gosta de um bolo, não é verdade? Então pensa que esses ingredientes ruins, esses ingredientes isoladamente são as coisas ruins que nos acontecem, que às vezes são difíceis de serem engolidas. Não tem sabor nenhum, né? Mas quando Deus junta tudo isso na nossa vida, Ele faz algo transformador, usando esses ingredientes na nossa vida. Nos faz crescer, o bolo não cresce, né? E Deus também nos faz crescer com essas situações, né? Então, nós precisamos confiar e entregar tudo isso para Deus. Sabe esses ingredientes? Senhor, tá aqui, ó. Esses são os meus ingredientes. Faz um bolo delicioso através disso. Eu confio que o Senhor vai fazer, né? E entregar realmente nas mãos do Senhor. Então, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Tudo na vida é bom? Tudo que acontece? Não é. Então, grande parte do que acontece no mundo, a gente olha e a gente vê que o mal está reinando, né? Muito cruel, muitas coisas, especialmente quando a gente vê coisas com crianças. Aí é que a gente vê a crueldade, né? Porque às vezes fazer com um adulto, a gente até adulto, vamos lá. Agora criança e animal, que não tem como se defender, é cruel, né? Quando a gente vê alguma situação assim. Só que Deus, Ele é especialista em extrair o bom de tudo isso, né? O mal está aí, mas o Senhor, Ele extrai dali, de onde você não vê esperança, de onde você não vê nada de bom, o Senhor consegue extrair. Isso só é possível porque Ele é Deus, Todo-Poderoso, né? Então Deus converte o mal em bem. O propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior do que os problemas. Então não tem nenhum problema na sua vida que vai ser maior do que o propósito que Deus tem para você. Amém? Amém. Ele usa os nossos problemas, o nosso sofrimento e até os nossos pecados para trabalhar em nós, né? Para extrair de nós o melhor. Então, indo para o caminho aí, né? Quase para o final. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados. Então, essa promessa não é para todo mundo. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Então, Deus age no meio dessas coisas, usando todas essas coisas, é uma promessa para os filhos dele, não para todo mundo. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir seu próprio caminho. Então, aqueles que amam a Deus, o Senhor usa todas essas situações para o bem dessas pessoas. Mas aqueles que não, infelizmente, eles não fazem parte porque eles não querem. Não é porque Deus não quer, é porque eles não querem. Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que propósito que Deus tem para as nossas vidas? Qual que é esse propósito? Salvação. Né? Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Seu Filho, né? Tudo que Deus permite é por causa do propósito de nos tornarmos parecidos com Cristo, trabalhar o caráter de Cristo em nós, né? Para que nós alcancemos a plenitude, né? Então, edificando um caráter semelhante ao de Cristo.
Cada problema que aparece na nossa vida é uma oportunidade para a edificação desse caráter. Quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse lá em Romanos 5, de 3 e 4, disse assim, sabemos que essas tribulações produzem paciência, e a paciência produz caráter. Então, o que acontece exteriormente em sua vida, em nossa vida, é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. As circunstâncias da vida são temporárias, só que o caráter moldado em nós, ele é eterno. Então, tudo que a gente passa é temporário, vai acabar um dia. Mas o que foi gerado em nós através dessas circunstâncias, dessas situações, é para a eternidade. Amém? Todos concordam? Então, amém, né? Vamos lá, continuando. A Bíblia fala muito de provação, relacionando ao fogo, né? A provação. Então, nós temos lá um texto em Tiago, se alguém puder abrir para mim. Tiago 1, capítulo 1, versos 2 e 3. O que diz lá? Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, têm de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. E o Tiago, né? 1, 2, 3. Ok. Então, Deus, Ele quer nos tornar semelhante a Jesus. Por isso, Ele fará com que a gente passe pelas mesmas experiências, né? Que Jesus, muitas vezes as pessoas querem andar com Cristo só pensando na glória. Só pensa no domingo de manhã. E a sexta-feira? E aí? Né? E o sofrimento? E a zombaria? E a humilhação? O Calvário, o caminho, né, para o Calvário. Nem todo mundo quer. Mas antes da ressurreição de Cristo, antes da glória, veio o sofrimento. Então, na nossa vida também é assim. Se você quer seguir a Cristo, saiba que você está andando nos passos de Jesus. E os passos de Jesus foram passos de alegria? Passos só de felicidade? De glória? Não. Né? Então, o Senhor, Ele vai usar circunstâncias para nós passarmos por coisas semelhantes que Jesus. Jesus passou por solidão. Quantos de nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes? Sozinhos, mesmo rodeados por pessoas que nos amam, que nos querem bem. Jesus passou por tentação, somos tentados todos os dias, nós somos tentados, né? Por estresse, você já passou por algum estresse essa semana? Ou, né, críticas. Alguém já criticou você, criticou seu trabalho? Rejeição e muitos outros problemas, né? Só que Jesus, Ele aprendeu a obedecer em meio a todo esse sofrimento. Ele aprendeu a obedecer. Por quê? Porque Ele foi sendo aperfeiçoado. Então, Deus, Ele também, Ele não deixou, né? Deus, Ele não livrou o próprio Filho de passar por isso. Vai livrar a nós, né? Então, lá em Romanos 8,17, Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. Então, quando nós estamos em Cristo, nós vamos passar por dificuldades também. Só que a nossa diferença para a diferença daqueles que estão no mundo, eles também passam por dificuldades, né? Só que a diferença é que o Senhor está conosco, passando conosco. E os que estão lá fora não têm esse privilégio que nós temos, né? Só que nós precisamos reagir aos problemas, né? Para que eu tenha esse caráter edificado em mim, eu preciso reagir aos problemas como Jesus reagiu. Como que Jesus reagiu aos problemas, né? Então os problemas, eles vêm. Só que a forma que nós reagimos aos problemas é o que vai mostrar o que está sendo gerado em nós, né? Então os problemas vão vir para todo mundo, cada um vai ter uma reação diferente. Então a forma que eu reajo, eu vou mostrar o caráter que está sendo trabalhado. Então primeiro, eu tenho que lembrar que o plano de Deus é bom, tá? O plano de Deus é bom. Lá em Jeremias mesmo fala que o Senhor diz, acho que é em Jeremias, né? Que fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, ou para vós, planos de fazer
prosperar, né? Planos de paz e não de mal, né? Que tem essa versão. Aí aqui fala de não causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus mente? Então, se o Senhor está dizendo que Ele tem planos bons para nós, Ele vai cumprir, né? Então, voltando a falar rapidinho de José lá, ó. José, ele compreendeu essa verdade. Quando ele falou aos irmãos que o haviam vendido como escravos, ele falou lá no final, aquele final lá, quando ele encontrou os irmãos, que os irmãos estavam tudo com medo, tremendo de medo de José. Ele disse assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Se José tivesse surtado lá, tivesse, sei lá, reagido de outra forma, ele não teria sido usado por Deus para salvar a vida do povo dele, da família dele, né? Então, ele reagiu de uma forma correta. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar a vida. Foi para o meu próprio bem que passei esse período difícil. Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, lembre-se de que Ele está fazendo o melhor. Porque às vezes a gente fala assim, ai, por que Deus não me salva? Por que Deus não vem me proteger? Deus não vem trazer uma solução? Porque Ele está preparando algo muito melhor para nós, né? Então, o segredo da resistência é lembrar de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Nós precisamos exultar e agradecer. A Bíblia diz, deem graças em todas as circunstâncias. A Bíblia fala, só deem graça quando tudo estiver bem na sua vida? Quando os seus planos derem certo? Não, em todas as circunstâncias. Então, como isso é possível em todas as circunstâncias? Porque Deus, Ele espera que a gente seja grato até pelo mal, pelas coisas que nos acontecem. Porque quando a gente é grato por todas as coisas, nós estamos mostrando que nós confiamos em Deus e não nas circunstâncias. Não me guio por vistas, né? Mas me guio pela fé. Então, estou vendo problemas aqui agora. Imagina o povo lá no deserto, quando se depararam com o mar. Muitos ali reagiram mal, né? Que começaram a reclamar. Ai, vamos morrer. Nos tiraram do Egito para nós morrermos aqui. E Deus, o que Deus fez? Se fosse por aquele povo ali, só pela reação do povo, Deus não agiria. Porque o povinho que reclamava, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Mas Deus tinha planos. Os planos de Deus eram maiores, né? Então a Bíblia também fala que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Não é se alegrar na sua vitória, na sua conquista, depois que você superou o problema, o sofrimento. Não. E nem alegrar no sofrimento. A gente também não é masoquista, né? De falar, gente, eu tô com câncer, uhul! Eu tô desempregado. Olha só. Ninguém é doido também, né? Nós temos sentimentos. Ok? Mas quando fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, não importa o que aconteça na nossa vida. Nós temos que sempre nos alegrar no poder de Deus, na fidelidade de Deus, no cuidado de Deus, né? Sempre esperando a recompensa que vai vir do céu, não das circunstâncias aqui desse mundo. Outra coisa também que nós temos que aprender, nos recusar a desistir. Quantas pessoas, quando aparecem os problemas, a primeira coisa que elas querem jogar para o alto é a vida com Deus. Ah, não compensa, não vale a pena. Né? Larga a mão. Igual o povo lá no deserto. Vamos lá no Egito, a gente tinha comida, a gente tinha carne, né? A gente tinha pão. Já queriam jogar toda a promessa de Deus para cima e voltar para o antigo Egito. Então muitas vezes nós somos tentados a desistirmos. Nós já estamos num ponto, numa linha do tempo ali na vida, na caminhada com Cristo. Não tem como voltar mais, gente. Não tem. Você vai retroceder? Vai voltar? Não dá. Então recuse-se a desistir, tá? A construção do caráter é um processo lento, tá? Sempre que tentarmos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo e atrasamos o nosso crescimento. Então, o que nós temos que usar é a obediência, né? Quando a gente obedece aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a gente não fica voltando
Toda vez que vem um problema e a gente finge que aquele problema não existe, ou a gente desiste daquele problema, de resolver aquilo, nós estamos dando passos para trás. Ou seja, o seu crescimento não está no processo, no tempo certo. Quanto tempo que o povo, qual era o plano ali para o povo ficar no deserto? Quanto tempo? O trajeto todo, quanto que era para ser feito em quanto tempo? Era 40 dias. Não era 40 dias? Tem isso, não tem? E quanto tempo que eles ficaram lá? Só diferença pouca, né? De 40 dias para 40 anos. Oi? Tanto é que daqueles que saíram lá do Egito, somente quem que chegou? Somente 2. Quantos mais ou menos que saíram lá do Egito? Mais ou menos ali por cima? 2 milhões, né? Mais ou menos 2 milhões ali de peregrinos no deserto. Essa informação do pai dele tem certeza, né? Sim, não, mas ali por cima, né? Porque contando, né? Enfim, fora os animais, as bicharadas que tinha, né? A arca de Noé ambulante junto com eles, onde eles iam levar um monte de animais. Pensa o tanto de gente que saiu e dos que chegaram, entende? Então, aqueles que reclamaram, eles atrapalharam todo o processo de crescimento deles. Era para ser feito em 40 dias. Às vezes Deus tem planos na sua vida que já era para ter sido concretizado, já era para ter sido realizado, já era para você estar em outro nível, mas pela teimosia, pelo coração duro, né? Pelo pecado, por não se quebrantar diante do Senhor, por não depender do Senhor, por não confiar tanto no Senhor, você está atrasando o processo. Isso é bom para quem? Não sei, para você que não é bom para ninguém, eu acho, né? Só o inimigo que fica feliz com essa situação, né? Então, quando nós compreendemos a consequência eterna do desenvolvimento do caráter, que é eterno, as circunstâncias são passageiras, mas o caráter é eterno, nós fazemos menos orações do tipo, né? Consola-me, Senhor, renova-me, né? Consola-me, quando a gente pede o consolo, é como se a gente estivesse querendo se sentir melhor, né? Vem me consolar, eu tô assim, eu tô dessa forma, então eu vou deixar de fazer menos orações desse tipo de consola-me e vou pedir mais para que o Senhor me fortaleça, venha me fortalecer, Deus, né? Porque quando você pede para Deus te fortalecer, você está pedindo capacidade para você resolver, você enfrentar aquilo, né? Então, a gente sabe quando estamos amadurecendo, quando nós percebemos a mão de Deus nesses movimentos, nessas situações aleatórias da nossa vida. Quando a gente vê isso aqui, tem a mão de Deus. Não precisa acontecer nada extraordinário. Não, tem a mão de Deus nisso aqui, não é possível. Tem. Tá confuso essa situação? Tá confusa? Tem a mão de Deus. Tá meio aleatório? Tem a mão de Deus. Né? Então, se você aqui nessa noite, né, ou você que está aí em casa, estiver enfrentando algum problema, em vez de você perguntar assim para Deus, né, por que eu? Quantos de nós já não perguntamos, Deus, por que eu? Tantas pessoas nesse mundo, tanto irmão na igreja, por que eu? Em vez disso, você pergunte para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque quando a gente fica perguntando, por que eu? A gente se coloca numa posição de vítima, sabe? De vitimismo, assim, de coitado de mim, de tadinho de mim. Agora, olha a postura como muda. Por que eu? Aí você muda. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Né? A mudança de postura. Entende? Porque o Senhor quer que a gente aprenda algo. Ele quer que a gente aprenda a confiar mais nele. Ele quer que a gente aprenda a perseverar, a permanecer. O Senhor quer sondar o nosso coração. Lembra de Abraão. Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. O que Abraão mais queria era o filho da promessa. Deus prometeu. Então, o Deus que prometeu e depois foi o Deus que pediu, não é um acontecimento aleatório? Porque não faz sentido eu te prometer algo e depois eu te pedir aquilo. Eu falar para você que eu tenho uma promessa para você e eu pegar aquilo que é
A realização da promessa e querer de volta é aleatório. Tinha a mão de Deus. E Abraão entendeu que tinha a mão de Deus. Por isso que ele foi lá e obedeceu. Mesmo que não dê certo, mas eu confio em Deus, né? Assim como Jó falou, Deus me deu, Deus tomou, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos que dar glória, louvores e honras ao Senhor, porque tudo é dele, né? Então, se nós estamos passando por dificuldades, que privilégio que o Senhor olhou para mim e falou assim: eu vou capacitar esse aqui, vou dar um gás aqui, vou dar uma força, vou fortalecer, vou dar uma habilidade nova, né? Porque eu amo e eu quero produzir esse caráter. Então, irmãos, não desista. Se você está passando por algum problema, não desista, não jogue tudo para o alto, confie em Deus, porque Deus tem planos maiores, né, para a sua vida, para a nossa vida, e são planos de paz, planos bons, não são planos de nos fazer perecer, pelo contrário, são planos para que nós cresçamos, amém? Então que o Senhor, lembrando, sabemos que Deus age em todas as coisas, seja nas coisas boas ou ruins, para o bem daqueles que o amam. Então, se você foi chamado, você é filho de Deus, você já aceitou a Jesus, você é filho de Deus, então é para você, de acordo com o seu propósito. E uma perguntinha para nós finalizarmos, para nós meditarmos também: que problemas na sua vida permitiu que você experimentasse um crescimento maior, né? Olha para a sua vida, vê o crescimento que você tem, como que você é hoje. Qual foi o problema que aconteceu que você adquiriu essa maturidade, esse crescimento? E se você está passando por um problema agora, é porque o Senhor está te levando a um outro nível, um nível de mais crescimento, de mais amadurecimento, e Ele vai usar isso para a glória dele. Amém? Amém. Glória a Deus.